Foi a primeira mudança que eu fiz já com criança. Então, eu tenho 2 filhos. Na época, eu só tinha um. Eu tenho um filho de 6 e uma filha de 2 anos de idade. E o meu Border Collie, o Oaxaca, cujo nome eu dei em homenagem ao México, porque eu fiquei apaixonada pelo país. E a gente mudou. Cachorro, né? E tudo, né? Cachorro, marido, cavalo. Não tinha cavalo, mas enfim, tudo chegando em Amsterdã. E isso foi uma grande mudança, mas eu já estou acostumada um pouco a mudar, que essa é a 7ª, 8ª mudança que eu faço na minha vida. Então, essa parte já estou com mais prática, eu sempre acho muito divertido esse começo. O difícil mesmo foi aprender uma nova indústria. E uma outra coisa que fez a questão ser difícil é que 5 semanas que eu estava no meu emprego, mudaram a CEO que tinha me contratado. Então, a primeira mudança, mudaram também a estrutura, de forma que eu passei a reportar ao CEO, que a Booking.com é a grande maioria da Booking Holdings. A Booking Holdings é uma empresa listada na Nasdaq, que também tem outras marcas como OpenTable, Agoda, Kayak. Mas a grande marca, e a grande maioria, a gente não fala qual que é o percentual, mas a grande maioria do grupo é a Booking.com. E aí o CEO das 2 empresas virou o mesmo. E ele é o meu chefe até hoje, é o Glenn Fogel. Então isso também foi uma grande adaptação, porque você foi contratada por uma pessoa, então, e aí está trabalhando com outra visão do que é o futuro da empresa, e foi muito interessante. Eu diria assim, tem um livro chamado The First 90 Days. Você deve ter ouvido falar, Os Primeiros 90 Dias. E é um livro que eu sigo bastante a fórmula. Cada vez que eu mudei de trabalho, eu segui aquilo. Mas eu acho que 90 dias é muito pouco. Eu me dou 120, eu me dou um pouco mais. Mas eu tentei realmente viajar, conhecer os vários lugares da empresa, conhecer os vários times, falar com todo mundo, os meus maiores clientes internos. E eu até avisei meu time, eu falei, olha, vocês não vão me ver muito pelos primeiros 4 meses. Mas é porque eu só vou ser útil para você se eu tiver as relações com os nossos clientes internos. Então eu vou fazer isso, mas depois eu volto, né? E na época o meu time tinha mais ou menos 40 pessoas para fazer Legal, Compliance e Public Affairs, que é um time pequeno para uma empresa que tem um valor de mercado de 100 bilhões, né? Se você olhar qualquer empresa como Airbnb, Uber, tem muito mais advogado. Então, eu também sabia que eu ia ter que contratar muita gente. Eu comecei a contratar mais de 30 pessoas por ano. Mas antes de eu começar a contratar, tinha que entender o que a empresa precisava, né? Quais eram os skills que a gente tinha que procurar. E aí eu fui descobrindo isso, fui fazendo a estrutura e aí a coisa foi andando. Sobre a nacionalidade da empresa. É uma empresa holandesa, é uma das empresas mais antigas de internet, que foi criada 25 anos atrás. E tem algo bastante holandês nela no sentido de ser tudo por consenso. É uma empresa muito colaboradora e que gosta de tomar decisões em grupo. Que é bom na maioria das vezes, mas também tem os seus lados negativos em alguns momentos. Mas do ponto de vista cultural, é uma empresa muito diversa, assim, tem muitas nacionalidades aqui localizadas em Amsterdã. E no meu próprio time, só para te dar uma ideia, meu time são 150 pessoas, eu tenho mais de 30 nacionalidades. Então é difícil dizer de novo qual cultura. De novo eu volto para o mesmo tema. É sobre a questão relativa da sua cultura. E eu diria uma coisa que eu não mencionei ainda, é saber onde você tem as suas próprias percepções, os seus próprios viés, né? Que nós brasileiros também temos os nossos próprios viés e você tem que tomar cuidado com eles também, porque isso impacta como você vê as outras culturas, né? Então, tem sido uma lição muito boa para mim nesse sentido. É ainda mais internacional do que a AB InBev, de certa forma. Muito interessante, né? E, enfim, como foi feita a transição, como é que você se adaptou? Porque logo que você entrou já teve mudança de novo. Você, de novo, teve que se ajustar e se acostumar. Teu dia a dia, na prática, mudou muito em relação à AB? Olha, a primeira questão que mudou, eu diria, é a questão da cultura. É uma cultura muito de inovação, muito fragmentada, eu diria. Foi uma empresa que cresceu com muita liberdade das pessoas poderem... os developers, né, os engenheiros, poderiam criar o que eles quisessem. Se fosse uma boa ideia, que fosse ajudasse em crescer o business, podia. Então,
é um pouco, inicialmente quando eu cheguei, é um mundo para se conhecer. Até hoje eu estou aprendendo. E é um mundo complexo. E também tem a questão toda técnica que eu não tive que lidar antes, né? Então, nesse sentido, mudou bastante o meu dia a dia. A outra coisa que mudou é que agora eu tenho um escopo global. Então, eu gasto bastante tempo com os Estados Unidos e com a Ásia, que eu não estava mais gastando tanto tempo quando eu estava só na Europa. E eu diria que a outra coisa que foi bastante diferente foi o meu nível de envolvimento no negócio. Eu era parte já do time de management da Europa, na Embev, mas agora eu sou parte do time de management da Booking.com e influencio no grupo também. Então, eu sou uma de 10 pessoas que estão tomando as decisões da empresa como um todo. Então, isso é muito legal, é um grande desafio, mas não tem grande decisão que eu não tenha que fazer parte. Também tem um grande peso disso, né? Porque tem algumas decisões bastante difíceis que a gente também tem que fazer. E isso foi uma mudança de escala, eu diria.